E aí, gente, tudo certo? Vamos lá então dar início a mais um módulo na nossa especialização. Hoje a gente vai falar aqui, né, do plano plurianual e orçamento público. É um módulo bem interessante aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo aqui sobre a gestão pública. A gente já passou aqui por diversos módulos, né, bem interessantes, para cada vez mais aprimorar esse nosso entendimento teórico, hora prático, aqui dentro das nuances da gestão pública. Então, gente, o plano plurianual e orçamento aqui é um modo bem amplo, tá? A gente vai estudar bastante sobre o orçamento, né? Também sobre um pouco sobre tributos nessa parte inicial, alguns estudos de caso, né, de municípios aqui do estado do Ceará em especial, mas eu estou pensando ainda em trazer alguns outros exemplos aí Brasil afora. A gente vai também estudar as leis orçamentárias, né, um dos focos aqui, tanto o plano plurianual, que já é o nome da disciplina, né, como a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, vai ser o nosso foco aqui desse estudo. Então eu entendo que muita gente aqui não teve contato, né? São de outras formações, além do direito, além da administração. Então, essa aula introdutória, ela vai tentar mastigar um pouco mais esses conceitos iniciais. Claro, gente, que você já tem uma bagagem, né? Esse módulo já vem aí quase que ao final da especialização. Então você já tem uma longa bagagem ao longo desse semestre, né? Desses módulos que vocês foram vendo. A gente avança mais aqui com ainda muita prudência em relação a como repassar esses conteúdos para vocês. Então vamos lá. Você já me conhece, né? Eu sou o professor Brian Rocha. A gente tem aqui alguns outros módulos que a gente já ministrou, público e privado na gestão pública, também, né, redes cooperativas em ambientes federativos, onde a gente viu toda aquela parte de consórcios, toda aquela parte também, né, de consórcios públicos, de concessões, enfim, foi bem interessante. Vimos um pouquinho de licitações também para dar aquela base, mas o estudo avança, né? Vocês já estudaram aqui outros modos como a questão também das execuções públicas, né, do planejamento, tudo isso aqui das políticas públicas, melhor dizendo, né? Então, a gente precisa agora também entrar nessa fase de orçamento, entender um pouco mais de como vem essa disponibilidade, como a gente deve se organizar para que esses gastos públicos sejam realizados mais à frente. Então, aqui tem o nosso canal também, onde as aulas vão ficar hospedadas, vocês vão poder assistir posteriormente aí também, né, essa aula gravada. A gente vai transmitir ela aqui em tempo real e você vai acabar assistindo aí depois, né, com esse cuidado que a gente tem por vocês aqui, certo? Os livros, né, você já conhece aqui alguns dos meus livros, o Manual Sistematizado de Direito Digital. Nós temos também aqui um livro, uma sinopse jurídica específica aqui para licitações e contratos, que alguns até podem acessar se você tiver aquela conta da Amazon, aquela conta lá que dá direito ao Kindle Select, você pode até ler já essa obra. Quem tiver interesse pode adquirir, inclusive, ela física. Show de bola. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho da ementa, né? Passar rapidamente por esses pontos introdutórios, que a gente possa, de fato, já iniciar a nossa disciplina. Então, gente, aqui eu só botar aqui o pincel. O plano plurianual de orçamento público é o nome do nosso módulo. Aqui. Aqui ele traz, gente, uma destrincha, né, falando de que a gente deve comentar sobre o orçamento público, os instrumentos principais, PPA, LDO, LOA e até um pouco também da LRF, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo isso, né, que a gente vai estudar já está abrangendo toda essa legislação, mas a gente também vai tentar destrinchar cada item desse, tá bom? Objetivo: essa disciplina visa dotar os alunos do curso de especialização com conhecimentos de natureza técnico-instrumental, no âmbito do funcionamento organizacional, com particular destaque para os instrumentos de gestão do Estado. Então, gente, a gente já vem fazendo isso, né, ao longo dos módulos. Tem professores um pouco mais teóricos, professores um pouco mais voltados para a prática. E aqui no nosso módulo, você já conhece minha didática, a gente vai tentar misturar um pouco desse teórico com a parte prática, para não ficar tão chato, né? E a gente possa também avançar no estudo. Vocês sabem, a cada aula, né, além do material do curso institucional, vai ter um materialzinho lá no Moodle de cada aula. Não necessariamente a aula vai ser em vídeo, né? A gente vai ter apenas alguns encontros síncronos, como esse, mas
vocês vão poder ter acesso lá também às atividades e assim compor essa avaliação final ao final do módulo. Beleza? Tem aqui algumas referências, né? Algumas bibliografias, como Giacomo, que é orçamento público. A ementa está um pouco desatualizada, tá, gente? A gente até trabalha com materiais um pouco mais modernos, mas para essa parte histórica é até bem interessante esse material já, né, fornecido aqui na ementa pelo curso. Tranquilo? Então vamos lá. Vou sistematizar aqui, gente. Vamos dividir aqui em 4 partes, ok? 4 unidades. Eu não tenho certeza aqui no módulo 3 e 4 se eu vou inverter ainda essa ordem. Então, se posteriormente a gente fizer essa inversão lá no Moodle, vocês vão poder verificar. É por uma questão mais didática, certo? Mas a minha ideia é, de fato, a gente fazer esse encontro hoje, uma apresentação da disciplina, a gente poder, de fato, avançar aqui. Aí, a próxima aula, a gente enfatiza um pouco mais os princípios orçamentários, que são a base mesmo para a gente entender o funcionamento do orçamento público. E aí a gente avança nas leis orçamentárias, falando um pouquinho da PPA, da LDO, da LOA. Vocês vão entender aqui como elas funcionam. A gente tem aqui mais um tópico na execução e desafios dessa lei. E por último aqui esse estudo de caso, onde eu vou tentar trazer aqui um problema que surgiu no município onde eu trabalho, né? E inclusive foi judicializado esse problema, para que vocês percebam como funciona, né, muitas vezes na prática esse embate entre o executivo e o legislativo, né, alguns problemas que surgem em relação à aprovação desse orçamento, como o poder executivo, né, às vezes ele precisa de fato negociar, e eu não falo isso, negociar de forma ilícita, né, mas debater, negociar, política é isso, né, conversa, é debater. Então eles precisam entrar num acordo para que o legislativo possa aprovar esse orçamento. E claro, vocês vão ver que tudo aqui, né, parte de uma ideia, de um planejamento, de algo que não é feito, é, é, não deveria, pelo menos, né, feito de uma hora para outra. É algo que há um planejamento, inclusive, de 4 anos, de 1 ano. Então, vocês vão perceber aqui como é importante esse cuidado que os gestores e vocês, né, vão assessorar, e vocês gestores também vão poder entender um pouco melhor essas questões. Então vamos lá, né? Iniciando já conceitos iniciais aqui, né? A gente vai falar do orçamento inicialmente na gestão pública. Gente, basicamente aqui o orçamento público aqui, ele vai ser uma previsão aqui de receitas e despesas. Como assim, professor? Eu vou ter tanto, né, dentro desse orçamento o que eu vou orçar, né, o que eu vou arrecadar e o quanto eu vou gastar. Modernamente, né, eu tenho essas fontes aqui já bem estabelecidas, essas fontes de arrecadação através de tributos, essa fonte de arrecadação através, né, de alguns serviços prestados, né, por exemplo, aí os municípios que possuem um SAAI, eles arrecadam aqui, inclusive, com a própria prestação do serviço público, e esse serviço se retroalimenta, mas também as despesas, os gastos, o pagamento de pessoal, os gastos com material de expediente, os gastos vou voltar aqui, gastos, né, mas investimentos também dentro dessas estatais. Então, tudo isso deve ser previsto, tudo isso vai ser previsto e o nome disso é orçamento. Então, a gente vai ter aqui uma lei, certo, que vai prever essas receitas e essas despesas pelo período aqui, gente, de 1 ano. Então, a lei orçamentária, o nosso orçamento, na verdade, ele vai servir por 1 ano. Dentro desse período, eu vou ter lá minhas despesas e minhas receitas. Quanto eu vou gastar e aonde eu vou gastar, né? E também da onde está vindo essas receitas. Basicamente, os municípios pequenos, né, vivem de FPM e de uma pequena arrecadação através dos seus impostos aqui, mais especificamente IPTU e outros repasses aqui, como o metade do IPVA que vem do Estado e também do próprio imposto de renda também, que volta, né, aqui dos seus funcionários, dos seus servidores. Beleza, então vamos lá. Só para eu tentar compreender aqui, professor, orçamento público, então, ele é uma previsão, né, anual aqui das receitas, né, do que eu arrecado e das despesas, que é o que eu gasto. Perfeito. Esse é o nosso conceito inicial aqui, que você comece a compreender essa primeira parte.
E aí, gente, tudo isso serve, né, para que eu possa executar essas políticas governamentais, para que eu possa, de fato, dizer o seguinte: eu vou organizar esse meu orçamento para que eu possa traçar essas metas, esses objetivos que eu planejei, inclusive, lá no meu plano de governo. O gestor, ele quando vai, a gente está em campanha eleitoral, né, agora próxima campanha, que se inicia dia 16 de agosto de 2024. Então, cada candidato eleitoral, aí, cada candidato a prefeito, ele vai registrar um plano de governo junto ao TSE, que é provavelmente o que ele vai tentar lutar para implantar durante esses 4 anos. Beleza, esse plano de governo é interessante, não é o nosso orçamento, é o plano ainda se ele ganhar, ele ou ela ganhar. Esse prefeito ganha, né? Esse prefeito provavelmente vai entrar em 2025 e aí ele vai precisar estabelecer essas metas, né? Colocar isso no papel. E ele vai usar isso dentro do plano plurianual, aqui dentro do prazo de 4 anos. Só que quando ele entra, gente, nesse primeiro ano de mandato aqui desse prefeito, dessa prefeita, o que é que eles vão ter? Ainda o orçamento do ano anterior em vigência. Então, a gente pode dizer que no primeiro ano de mandato desse prefeito, desse gestor, do governador, do presidente também, tá? Eu tento mais fazer esse gancho aqui aos municípios, né? Até peço perdão, porque às vezes até eu foco demais nisso, né? Mas é para tentar mais puxar a questão prática. Mas o gestor, quando ele entra, ele trabalha ainda com orçamento previsto pelo gestor anterior. Então ele já entra, né, com aquele orçamento pré-definido e aí sim, a partir daquele entra, daquele ano, ele vai elaborar o seu orçamento, né, para os próximos 4 anos, o plano, né, para os próximos 4 anos e o orçamento aí anual. Então, as demandas dessa comunidade aqui, elas só vão ser atendidas, gente, se estiverem contempladas no orçamento público. Eu não posso dizer assim, não, eu vou criar aqui um negócio agora. Não, eu tenho que ter isso dentro de uma previsão orçamentária. Quem já trabalha aqui com licitações sabe, né? Quando vocês vão comprar alguma coisa, quando vocês vão adquirir, comprar, gente, que eu digo, vocês vão fazer o processo licitatório. Antes, né, a gente vai já ter que ter aquele contato, geralmente com a assessoria. A gente pergunta qual a dotação orçamentária está prevista para que a gente possa comprar isso. Então, tudo isso já é pré-definido dentro desse contexto aqui de orçamento público. A gente só gasta o que a gente tem disponível. Então, se há uma dotação orçamentária para aquele item, vai ser possível que eu inclua aqui e a gente possa, então, adquirir através dessas licitações. Então, tudo isso, né, vai ter que estar previsto, pagamento de pessoal. Mas eu não sei quantos servidores eu vou contratar. Mas você já vai ter que ter uma estimativa para aquilo, né? Você já vai ter que ter isso previsto, porque a ideia do orçamento é de fato essa política fiscal, né? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Então, uma das premissas básicas é essa daqui. Então vamos passar aqui para frente. A gente ainda vai aprofundar um pouco mais essa ideia de orçamento, gente. Não sei se eu estou um pouco rápido, né? Que eu ainda estou tentando mais puxar vocês aqui para essa ideia de orçamento. Mas não dá para a gente falar de orçamento, de arrecadação, sem a gente falar um pouquinho de tributos. Eu não tenho certeza se vocês já tiveram um módulo tributário sobre isso. Então, o estudo do direito tributário, né, de tributos, de impostos, mas eu vou pecar pelo excesso e a gente vai falar um pouquinho dessa arrecadação. Existe um princípio aqui dentro do direito tributário que é chamado pecúnia non olet. Quem já estudou isso deve já ter visto isso na graduação, né? Já deve ter estudado isso, né? Quem já teve esse contato aí como contabilista, como advogado, ou mesmo como administrador. O que é esse princípio do pecúnia non olet? Existe uma história, né, que enfatiza isso, que o imperador Vespasiano ele arrecadava aqui tributos de banheiros públicos. Ele instituía banheiros públicos, né? Até tá aqui uma imagem. E o filho desse imperador perguntou: pai, por que você vai arrecadar dinheiro né, de dejetos, né, do que é fabricado dentro desses banheiros públicos? Isso não é muito nojento, isso não é sujo? Então, a história conta, né, que o imperador pegou a moeda, né, e perguntou: cheira aqui, né, pergunte, qual cheiro você sente? E aí não, a moeda não há cheiro nenhum. E aí surge essa ideia do princípio.
pecunia non olet, ou pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Não importa da onde esse dinheiro está vindo. O que importa aqui é a arrecadação. Então, esse Estado, na Idade Média aqui, né, ele implantava esses banheiros públicos, mas ele arrecadava o dinheiro pelo uso, né, pela prestação desse serviço aqui. Então, os tributos, eles surgem, né, dessa arrecadação. O Estado precisa manter a corte, né, precisa manter essa estrutura, então ele vai arrecadar. Ah, professor, mas eu não concordo, porque a tributação, tributo é roubo, e aí eu não vou entrar nem nessa discussão não, tá, gente? Se o Estado ele deve ser mais aparelhado ou menos aparelhado. O que a gente sabe é que o Estado, para se manter, ele precisa arrecadar. E dentro dessa ideia, né, se a gente for puxar aqui os pensadores, desde a formação do Estado, havia aquele pessoal, os contratualistas, mais especificamente falando, né, eles diziam que a gente abdicou de parte da nossa liberdade em prol de quê? Em prol, né, de um Estado que tutelasse esses interesses da coletividade. Ou seja, eu abdiquei de parte da minha liberdade para que o Estado cuide de mim. E para que o Estado cuide de mim, ele vai arrecadar. Claro que existem pensadores um pouco mais liberais, com essa intervenção do Estado mínimo, né? O Estado deve cuidar da vida, da liberdade e não interferir na propriedade privada. Já outros pensadores entendiam, por exemplo, Rousseau, né, que até alguns chamam de pai do socialismo, apesar de nem existir socialismo naquela época, mas ele defendia que um dos problemas da sociedade seria a propriedade privada. Então, há esses pensadores, né, nessa época, já pensando sobre Locke, também falava, né, enfim, Locke, Hobbes, Rousseau, já traziam algum desses entendimentos sobre essa intervenção ou não do Estado. Então, a gente sabe que precisa arrecadar para custear esses serviços públicos. Se esse serviço não está sendo prestado corretamente, a gente deve cobrar os nossos gestores, né, cobrar que esse serviço seja prestado de uma forma mais eficiente. Tranquilo? Então, gente, vamos lá, né? Para que a gente entenda, muita gente até confunde, né? Tributo, imposto é a mesma coisa, imposto é tributo, tributo é imposto. E não, gente, o tributo aqui, ele é um gênero, tá? Onde eu vou ter aqui no nosso ordenamento 5 espécies tributárias. Então, o tributo é o gênero onde eu vou ter o imposto, eu vou ter a taxa, eu vou ter o empréstimo compulsório, eu vou ter as contribuições e as contribuições especiais aqui. Então, cada espécie tributária tem um conceito, tem um porquê de existir, né? Por exemplo, a taxa existe uma vinculação específica àquele serviço prestado, já o imposto não tem vinculação nenhuma, né? Quem já estudou aqui um pouco IPVA, geralmente aquele equívoco, vamos dizer assim, né, que diz o seguinte: eu vou pagar IPVA, mas as estradas estão esburacadas, isso é um absurdo. Só que quando a gente estuda o conceito, o IPVA ele não tem vinculação com a necessidade direta, claro, de tapar aquele buraco. Você paga IPVA porque você tem um veículo, não necessariamente é para tapar o buraco. Claro que quando o Estado arrecada esse IPVA, ele vai, né, pagar a sua folha de funcionários, ele vai, né, enfim, pagar os seus fornecedores e também prestar alguns serviços públicos, mas não há relação direta. O imposto não tem vinculação. Professor, então o que, que seria o tributo aqui? Né? Vamos falar aqui rapidamente de um conceito geral. Esse conceito, gente, está lá no artigo 3º do Código Tributário, que tributo, né, vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho, é toda prestação pecuniária, dinheiro, né, dinheiro, pecúnia, compulsória. Gente, se é compulsória, é de forma obrigatória. Você não tem a escolha de não pagar. O tributo, ele é uma prestação pecuniária em dinheiro obrigatória, compulsória. Em moeda, né? Então você paga em dinheiro. Não é possível você pagar aqui, né, o imposto, os tributos no geral, em sacos de arroz. Certo? Você tem que pagar em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é multa, gente. Você não está sendo penalizado pelo Estado para estar pagando esses tributos. Na verdade, o tributo é diferente de multa. A multa você paga porque você comete um ato ilícito. Por exemplo,
tem lá uma placa proibida de estacionar, você vai e estaciona. Você paga uma multa por isso. O tributo você paga justamente por cometer algo previsto em lei licitamente. O IPTU possuir um imóvel na zona urbana. Possuir um imóvel na zona urbana, você vai pagar o IPTU. Possuiu um carro, uma moto, você vai pagar IPVA ao Estado. Obteve renda, você vai pagar imposto de renda. Então, o tributo, em essência, ele não é uma penalidade. Você paga justamente por estar cometendo o que a gente chama de fato gerador. Tranquilo? Então, isso tudo, né? O tributo ele deve ser instituído em lei. Não há pagamento de tributo que não esteja previsto. Todos devem estar previstos previamente, inclusive. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quem lembra de alguns conceitos que a gente trabalhou antigamente, né? Inclusive, talvez em outros módulos, a atividade vinculada é a atividade discricionária. Na discricionária, o gestor tem uma margem de liberdade. Na atividade vinculada, o gestor tem a obrigação, ele não pode não cobrar esse tributo. É uma atividade vinculada, ele só tem aquele caminho. Olha que interessante. Então, uma das consequências desse gestor em não cobrar esse tributo seria justamente a questão da renúncia de receita, que é um problema seríssimo, né? Que acontece aí nos municípios. Muitos dos gestores evitam cobrar IPTU, por exemplo. Deixa eu só ver que está tudo certo, né? Tudo ok. O gestor evita cobrar, às vezes, o IPTU para não ter aquele desgaste político com a população, principalmente, né, em anos eleitorais aí. Mas, se não há aquela cobrança, né, e acaba havendo a prescrição aqui desses débitos, quem sabe, né, ou mesmo uma cobrança indevida, mas muitos desses gestores deixam de cobrar, né, renunciam a essa cobrança, e isso vai implicar aqui, provavelmente, na sua desaprovação das contas, né, se ficar comprovado essa renúncia aqui. Às vezes, acordos que são realizados, né, de forma bem errada, justamente pelo setor de arrecadação desses municípios não terem gente especializada, não tem muitas vezes concursados, né? Os gestores que administram essa pasta são indicações políticas somente para cumprir tabela. Então, muitos municípios vivem uma situação bem caótica em relação à arrecadação. E por não ter uma arrecadação boa, né, acabam dependentes dessa questão do FPM e às vezes de emendas de parlamentares. Tranquilo, gente? Então, espero que nesse primeiro momento, né, pelo menos essa questão de tributos aqui tenha ficado clara para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, né, que a gente pode também responder um pouco mais sobre isso. Aqui, né, mais um videozinho para a gente ver a importância da escolha desse gestor público. Aqui eu trago um vídeo da série Game of Thrones, né, quando eles escolhem um novo mestre da moeda, que seria aqui uma espécie de ministro, né, ministro de Estado, ou mesmo secretário de Estado. Aqui eles escolhem o Tyrion Lannister como o mestre da moeda. Mencionar a própria tia lista de pessoas que se preparam para lutar contra ele. Longe de mim impedir o verdadeiro amor, mas a ausência de Lord Baelish causaria alguns problemas. O casamento real pode acabar sendo o evento mais caro da nossa história. O verão acabou, dias difíceis nos aguardam. Não é uma boa hora para deixar as finanças da coroa sem cuidados. Concordo plenamente. E é por isso que eu o nomeio mestre da moeda. Mestre da moeda? Parece ser um cargo adequado às suas habilidades. Sou muito bom em gastar dinheiro, mas uma vida de riqueza exorbitante não me ensinou muito a administrá-lo. Não tenho dúvidas de que provará estar à altura desse desafio. Concordo. Então, né, ele até traz aqui uma das premissas, né, que ele é muito bom em gastar esse dinheiro, né, mas cuidar das finanças, ele não tem essa habilidade. Enfim, né, muitos não têm essa habilidade, vão aprendendo na marra, às vezes até causando prejuízo aos entes, mas a gente está estudando aqui justamente para evitar esse tipo de situação, né, gente? Então, ainda dentro dessa ideia da evolução do orçamento público, a gente passa aqui por 3 fases desse orçamento aqui, tá? O orçamento clássico, o orçamento de desempenho e o orçamento programa. Cada fase, né, buscava, de certa forma, uma organização, uma forma de trazer um pouco mais de lisura a essa ideia do orçamento, mas evoluiu que há muito custo, né, e ainda continua em evolução.
Esse primeiro orçamento aqui, chamado clássico, né, o tradicional, ele já surgiu na primeira ideia de fato de orçamento, na primeira ideia de a gente precisa ter um cuidado aqui, ainda no final do século XVIII, né, a gente precisa ter um cuidado aqui com esse dinheiro, porque o dinheiro é finito, né, o dinheiro não é eterno, principalmente nesse momento aqui pós-colônia, né, as colônias já se desmembrando desses países, né, dominadores. Então, essa fonte de arrecadação que parecia infinita estava acabando. Então, eles começaram a pensar que esse dinheiro precisava, né, ser melhor administrado. E nesse início, gente, até coloquei aqui, ó, ele tem uma função fiscal e política. O que é essa ideia de função fiscal? É justamente a ideia de o quanto você pode gastar. Olha, a gente tem aqui um orçamento de 1 milhão de libras, vamos imaginar aqui, você tem então, esse 1 milhão de libras para gastar. Você só pode gastar isso. Era já um princípio, aqui, uma ideia, né, de um cuidado. E também uma função política, porque já que eu tinha que passar isso através de uma legislação, através do parlamento, através, né, do legislativo, existia esse controle também político de saber né, para onde, né, e quanto você está gastando. Então, o cuidado inicial era esse, né, de forma bem embrionária, uma política mais fiscal e política. Não existia aqui ainda a prestação de contas. O que é que você fez com esse dinheiro, né? Também não existia muito a ideia, na verdade, zero planejamento. Era só mesmo cuidado para não acabar as finanças. Ó, você tem tanto, tá, tudo bem. Política fiscal, né? Uma ideia fiscal e política, sem planejamento ainda. Mas na frente existia o que a gente chama de orçamento de desempenho. Aqui, além da função fiscal e política, já há também uma ideia já de evolução, né, dentro da prestação de contas. Olha, você vai ter que demonstrar aqui com o que é que você gastou. Então, esse orçamento de desempenho, ele funciona como uma ênfase no resultado. Como assim, professor? Eu vejo se esse gestor de fato está tendo um bom desempenho. Se ele, de fato, se eu tenho 1 milhão de libras aqui para gastar, e eu executei o que a coroa aqui, né, queria, no caso da Inglaterra, né, pensando nesse início ainda, do que a coroa queria, então você agora vai trazer essa prestação de contas. Você tinha 1 milhão para gastar com isso, mas o que você gastou? Me mostre aqui, né, demonstre para esse parlamento com o que você gastou. Então iniciou-se essa segunda fase dentro de uma ideia de prestação de contas. E já nessa terceira fase de orçamento, o orçamento-programa, eu já tenho uma figura um pouco mais gerencial. Como assim? Além da função fiscal, política e da prestação de contas, eu preciso definir metas, objetivos, tenho que associar uma espécie de planejamento aqui. Com o que eu vou gastar? Eu não vou estar aqui, toma aqui um cheque em branco e vai gastar com o que quiser. Não. Vamos planejar as nossas ações nos próximos anos e aí vamos definir metas, objetivos e vamos cumprir. Ah, não cumpri, justifico, presto contas. Por que não fiz isso? Então, o que a gente vive hoje, gente, já é nessa terceira fase desse orçamento-programa, né? Que adota aqui, eu coloquei, né? Uma abordagem gerencial. Além da prestação de contas, estabelece metas e objetivos a serem alcançados com recursos. ênfase no planejamento. Então, esse é o modelo aqui mais atual dentro da ideia do orçamento, claro. Nós temos também, gente, ainda uma ideia de orçamento participativo. O que seria isso? A população também pode contribuir com o orçamento. Não é que as decisões vão ficar a cargo, né, da população. A gente, às vezes, confunde a questão do orçamento participativo com o povo diretamente escolhendo. Não é bem isso, mas o povo, né, vai ser comunicado, vão existir audiências públicas, vai haver um debate. Isso é interessante, né? Quando o gestor ele oferece aqui alguns caminhos, né? Até a partir do seu plano de governo, desde a campanha política e depois desse plano mais participativo, com ideias da população, de quem realmente vai ser, né, coberto com essas ações, e posteriormente também ouvi-los para poder adaptar algumas políticas, né? Tentar traçar um caminho um pouco mais direcionado para essa população. Isso é fruto também, claro, daquela ideia, para quem lembra dos modelos de gestão que a gente vinha estudando em outros módulos, qual? Patrimonialismo, aí depois veio o burocrático, aí veio o modelo gerencial, e hoje se fala aí no gerencial, claro, né, não há
aqui uma sucessão exata de cada modelo, inclusive eles convivem, né, em partes aqui, mas hoje a gente fala de uma administração dialógica, né, que conversa diretamente com essa população. Show de bola, então. Vamos lá. Então, gente, a gente vai ter aqui alguns marcos aqui regulatórios, principalmente a Constituição Federal, principalmente a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vão traçar, né, essas diretrizes, essas bases. E aqui é criado a ideia da nossa pirâmide orçamentária. Nossa pirâmide orçamentária é composta, claro, aqui, ó, do plano plurianual, na sua base aqui, a médio prazo. A gente tem a LDO e a LOA a curto prazo, que a gente vai estudar aqui, que elas duram um ano, né? Enquanto o plano plurianual são 4 anos, a LDO vai ter o seu ano de vigência e a LOA, que de fato é o operacional aqui, também vai ter um ano, gente. Beleza? Então é isso, né? Nessa primeira aula aqui, a gente trazendo os conceitos iniciais, falando um pouco mais de orçamento público, né? A gente pode até resumir aqui, né? Que esse orçamento público, ele é o ato formal aqui. E já viu que é o orçamento, é a reunião de despesas e receitas, né? O que eu vou gastar e o que eu vou arrecadar aqui. Então eu trago aqui, né? De forma bem mais didática, né? Orçamento público sendo um ato formal, legal, pelo qual o Poder Legislativo aprova e autoriza que sejam realizadas despesas dos demais poderes, executivo, judiciário e o próprio legislativo. Então, quando eu aprovo esse orçamento, eu estou dizendo, você vai poder gastar isso e você vai gastar com isso, né? Caso não haja esse gasto, você vai justificar, você vai, né, prestar essa conta. Mas vai existir aqui uma ideia de planejamento, né? E a finalidade, claro, aqui é a execução das políticas públicas, aqui, econômicas públicas, de tudo que for destinado à sociedade. Show, gente? Então, podemos encerrar aqui esse primeiro módulo, essa primeira aula, na verdade, né? Com esses conceitos iniciais. E nas aulas seguintes a gente vai aprofundar um pouquinho mais dos princípios orçamentários, nas leis em si, né? Explicar um pouquinho melhor sobre elas e trazer alguns estudos de caso. Forte abraço então a todos, até mais.